Evangelho de João, capítulo 1, verso 1, nos diz assim: No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus, e todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Versículo 14: E o Verbo se fez carne, e habitou entre nós, e vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. O título da mensagem nesta noite é O que o Natal de Jesus nos revela. Bem, vamos orar. Pai de amor, obrigado pelo culto que estamos tendo nesta noite. Obrigado pela oportunidade de nós estarmos aqui fazendo parte, Pai, desta grande celebração espiritual do nascimento do Senhor Jesus, e não somente do nascimento, mas também de sua morte e de sua ressurreição. Senhor, que nesta noite nós possamos ser edificados por sua palavra. Fale aos nossos corações, em nome de Jesus. Amém e amém. Podem se assentar. Hoje é dia 25 de dezembro, e hoje nós comemoramos o Natal. Como nós já falamos, o mundo ele comemora o Natal à sua própria maneira. O mundo comemora o Natal secularizado, aonde o Natal ele foi distorcido e ele perdeu o seu valor e o seu sentido. A manjedoura e o menino de Belém foram substituídos por uma poltrona e um homem idoso de barba branca vestido de vermelho. Esse é o Natal que o mundo comemora. Mas a palavra Natal, ela vem da palavra natalidade e significa nascimento. Aí eu te pergunto, o que o Natal que o mundo comemora tem a ver com nascimento? Simplesmente nada. Nada. Mas o Natal que nós crentes em Cristo Jesus celebramos, não é qualquer tipo de Natal. É simplesmente o verdadeiro Natal. O Natal de Jesus Cristo, aonde nosso Senhor e Salvador veio a este mundo. Como o próprio apóstolo João nos disse aqui, no texto que nós lemos, no versículo 14, o Natal aonde o próprio Deus veio e encarnou e veio habitar conosco. Mas preste bastante atenção, eu não disse reencarnar, eu disse encarnar. Reencarnar não está na Bíblia. Não existe isso na Bíblia, mas existe o termo encarnação, ou seja, o Deus eterno, Criador dos céus e da terra, o Verbo, a palavra de Deus se fez carne e habitou entre nós. Como nós falamos também, sabemos que o Natal não foi no dia 25 de dezembro. Nós sabemos que Cristo não nasceu nesse dia. Mas nós fazemos questão de celebrar essa data por causa da mensagem que essa data traz. Da mensagem que o Natal do Senhor Jesus Cristo nos traz, conforme nós já falamos. A mensagem poderosa vinda daquele menino que tem o principado, o governo, a autoridade em seus ombros. Nós comemoramos o Natal, não comemoramos o Natal por si só, mas comemoramos o Natal por causa do menino que nasceu há cerca de 2000 anos atrás. Mas nessa noite, eu não quero falar sobre o porquê que nós devemos celebrar o Natal de Jesus, porque nós já falamos sobre isso em mensagens anteriores. Hoje eu quero falar sobre o que o verdadeiro Natal nos revela, o que o Natal de Jesus simboliza para nós crentes em Cristo Jesus. O Natal de Jesus nos revela muitas coisas. Entretanto, nesta noite nós veremos 3 coisas que o verdadeiro Natal revela a todos nós.
Quais são essas coisas? Em primeiro lugar, o Natal, o verdadeiro Natal, o Natal de Jesus Cristo, nos revela o amor de Deus. Irmãos, talvez nós poderíamos chegar a perguntar, a questionar por que o Senhor Jesus Cristo deixou o seu trono de glória, o seu trono de majestade no céu, para vir a este mundo ser humilhado, para vir neste mundo ser sacrificado. Irmãos, nós poderíamos ter várias respostas. A soberania de Deus, a vontade de Deus. Mas, irmãos, tem uma resposta que ela é especial. E essa resposta nós encontramos em João 3,16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito. O Senhor Jesus Cristo nasceu, ou seja, nós comemoramos o Natal porque Deus nos amou. O Natal só existe porque Deus nos amou. Mas algo que eu quero chamar a sua atenção no Evangelho de João, capítulo 3, versículo 16, nesse texto tão importante, tão especial e tão conhecido por todos nós, é o tempo verbal da palavra amor, do verbo amar. Por que amar aqui está no passado? Porque Deus amou. Uma vez o pastor pregando sobre esse texto, depois do culto o irmão chegou nele e falou: ai pastor, Deus nos amou no passado? Por quê? Será que Ele não nos ama mais? Mas não é isso, irmãos. Eu acredito de todo o meu coração, pela revelação das Sagradas Escrituras, que Deus nos amou antes da fundação do mundo. Porque a Bíblia diz lá em Apocalipse que o Cordeiro de Deus foi sacrificado antes da fundação do mundo, ou seja, Deus planejou antes da fundação do mundo entregar Jesus, enviar Jesus ao mundo para morrer em nosso lugar. Então Deus nos amou antes da fundação do mundo. Lá em Efésios, capítulo 1, versículo 14, abra sua Bíblia lá comigo. Efésios capítulo 1, versículo 4, diz assim: como também nos elegeu nele. Nele quem? Em Cristo. Antes da fundação do mundo. Como assim Ele nos elegeu antes da fundação do mundo? Ou seja, Ele nos escolheu, irmãos. Ele já sabia que antes de qualquer coisa, Ele já sabia que você um dia ouviria o Evangelho e receberia Jesus como seu Salvador. Você se arrependeria e seria salvo pela graça do Senhor Jesus. Antes da fundação do mundo, Deus já sabia de todas as coisas e por isso Ele te escolheu. E Ele escolheu por quê? Porque Ele nos ama. Porque Ele me ama, porque Ele ama a todos nós. Deus amou. A pergunta é: Ele ainda continua nos amando? A resposta nós encontramos em Malaquias capítulo 3, versículo 6. Porque eu, o Senhor, não mudo. Sabe o que significa? Que Jesus te ama e sempre te amará. Se Ele declarou que te amou, significa que Ele nunca deixará de te amar. E o Natal do Senhor Jesus revela esse grande amor, porque Deus amou, Ele enviou Jesus Cristo por nós. Amém ou não? Jesus Cristo morreu naquela cruz, não foi por qualquer um. Jesus morreu na cruz do Calvário por você. Morreu pela Uyara, pela Claudineia, pela Ivonete, pelo pastor Douglas, por cada um de nós. Jesus morreu por todos nós. Amém ou não, irmãos? Jesus Cristo, Ele morreu na cruz do Calvário. Ele foi enviado a este mundo. E Ele só foi sacrificado, Ele só pagou na cruz o preço dos nossos pecados, porque um dia Ele nasceu. O Natal de Jesus revela esse grande amor de Deus por todos nós.
Amém ou não, irmãos? Amém. Em segundo lugar, o Natal de Jesus Cristo nos revela a verdadeira fé. A verdadeira fé. E sobre isso eu quero falar duas coisas. A primeira delas é com relação ao período anterior do nascimento do Senhor Jesus. E a outra é com relação ao período posterior do nascimento do Senhor Jesus. Quando nós olhamos para o Antigo Testamento, nós podemos ver que o Senhor Deus, Ele prometeu por meio de diversos escritores bíblicos e em várias eras diferentes, que Deus enviaria o Salvador, que Deus enviaria o Messias, o prometido, o Cristo, para salvar a todos, para salvar o mundo. Nós já falamos, mas é muito importante nós também revermos, mas Gênesis 3,15 fala do descendente da mulher que viria para esmagar a cabeça da serpente. Em Isaías 9,6, a palavra de Deus fala que o Senhor Deus enviaria o menino que sobre os seus ombros teria o principado, teria o governo, a autoridade sobre ele para governar. E o seu nome seria maravilhoso, conselheiro, príncipe da paz, Deus forte, Pai da eternidade. Isaías capítulo 7, versículo 14, o Senhor Deus revela que Jesus nasceria de uma virgem. E Miqueias capítulo 5, verso 2, Deus nos revela que o Salvador nasceria na pequena cidade de Belém. E é interessante que todos esses textos que eu disse, de Isaías, os dois de Isaías e o de Miqueias, os três foram registrados cerca de 700 anos antes do nascimento do Senhor Jesus. Porque tanto Miqueias quanto Isaías eram contemporâneos. Tanto Isaías quanto Miqueias profetizaram o nascimento de Jesus 700 anos antes do nascimento do Senhor Jesus. Diante das promessas feitas por Deus por meio de seus profetas, o povo no Antigo Testamento depositou a sua fé no Cristo que viria. Eles criam no Natal, irmão Yara, futuro, que um dia aconteceria. E não somente criam, como eles esperavam ansiosamente esse dia. Esperavam ansiosamente esse dia. Logicamente, nós vemos períodos e períodos que Israel passou, períodos onde havia um grande fervor espiritual no meio do povo de Deus, mas períodos também que o povo se afastava dos caminhos do Senhor, aonde Deus vinha trazer juízo. Mas em todas as eras, Deus sempre teve um remanescente fiel, um remanescente que confiava nas promessas do Senhor, que confiava tanto no Senhor e esperava ansiosamente no Natal que aconteceria. Os crentes do Antigo Testamento eram salvos pela fé no Cristo que viria. Nós, dos dias de hoje, o nascimento do Senhor Jesus já é um fato histórico, já aconteceu. Nós cremos e celebramos um Natal que já aconteceu. Um Natal que aconteceu cerca de 2000 anos atrás. O Salvador, ele já veio. O Salvador já pagou na cruz o preço dos nossos pecados. Mas o Salvador não somente foi sacrificado, como ressuscitou. E ele vive, e ele tem poder para salvar todo aquele que nele crê. Efésios capítulo 2, versículo 8 e 9. Porque pela graça sois salvos por meio da fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus, não vem das obras para que ninguém se glorie. A salvação sempre foi pela fé. Nos crentes do Antigo Testamento,
pela fé no Cristo que viria. Nós, do Novo Testamento, do período atual que nós vivemos, nós somos salvos pelo Cristo que já veio, pela fé no Senhor Jesus Cristo. E o Natal revela essa fé nas promessas de Deus. O Natal é prova, irmão Iara, que as promessas feitas aos crentes do Antigo Testamento se cumpriram em Jesus Cristo. É prova da verdade da palavra de Deus, da veracidade das Escrituras Sagradas. É prova de que a nossa fé, ela tem um firme fundamento. O Natal mostra que a verdadeira fé, ela pode estar e deve estar alicerçado na palavra de Deus. Amém? Crer no Natal bíblico é crer em Jesus e em sua obra redentora. Ontem eu assisti um vídeo da cantata de Natal que os irmãos do Templo Batista Maranata de Goiânia fizeram essa semana. Eu não sei o dia exato que eles fizeram, mas estava disponível ontem no YouTube para aqueles que quisessem assistir. E, irmãos, ali eles representaram na cantata uma senhora que ganhava almas para o Senhor Jesus Cristo falando sobre o Natal. Ela começava a falar do Natal. E isso não era só na época do Natal, não. Era todos os meses do ano. Ela começava perguntando para a pessoa: você acredita no Natal? E a partir daí ela começava a evangelizar a pessoa. Porque crer no verdadeiro Natal é crer no verdadeiro Salvador. Amém, irmãos? Em terceiro e último lugar, o Natal nos revela a esperança celestial. Como eu disse, os crentes do Antigo Testamento aguardavam o Natal de Jesus Cristo. Esperavam, ansiavam por esse grande dia. Para nós, deste tempo presente, o Natal de Cristo já aconteceu. Mas celebrar o Natal também é celebrar a esperança, porque é por meio deste Cristo que nós temos a esperança de habitar no céu. Antes, se Jesus não tivesse vindo a este mundo, se Jesus não tivesse nascido, meus amados e muito queridos irmãos, nós não teríamos essa esperança. Porque nós estávamos separados de Deus. Efésios capítulo 2, verso 1 diz que nós estávamos mortos em nossas ofensas e pecados. Diz que nós estávamos longe das promessas de Deus e sem Deus no mundo. Se Jesus não tivesse morrido, se Jesus não tivesse vindo, nós ainda estaríamos sem esperança. Mas porque o Senhor Jesus veio, nós temos esperança. Amém, irmãos? Nós temos esperança. E a nossa esperança, ela não está alicerçada nas coisas deste mundo. A nossa esperança, ela é além da eternidade. A nossa esperança é de um dia encontrarmos esse mesmo Jesus que pela fé nós rendemos aos seus pés, recebendo como único e suficiente Salvador. E por meio desse Cristo bendito eternamente, nós temos a esperança juntamente ligado intrinsecamente com a certeza que iremos encontrá-lo em breve. Abra sua Bíblia no Evangelho de João, capítulo 14, versos de 1 a 3. Não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, credes também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vou-lhe teria dito: vou preparar-vos lugar. E quando eu for e vos preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para onde eu estiver, estejais vós também. Nós podemos ver aqui nesse texto que nós acabamos de ler, que a nossa esperança não está neste mundo.
A nossa esperança não está nas coisas deste mundo. A nossa esperança está nas coisas celestiais. A nossa esperança está no céu. E nós temos em Cristo Jesus não somente a esperança, mas a certeza que nós estaremos com Cristo Jesus na glória celestial. Amém, irmãos? Nós sabemos que esse tempo que nós estamos aqui, ele vai passar muito rápido. Esse tempo que nós estamos aqui, ele vai passar conforme diz a Bíblia, como vapor. Aqueles que gostam de cozinhar e colocam lá as panelas no fogo, sabem que quando a água está fervendo, sai aquele vaporzinho, e é um vaporzinho que aparece bem rápido, não é? E logo já desaparece. E a Bíblia diz que a nossa vida é como aquele vaporzinho, que por um rápido momento aparece e logo se desvanece. Nosso tempo aqui é rápido demais, é passageiro demais. Mas existe uma eternidade. Existe uma eternidade. E todos aqueles que receberam Jesus como seu único e suficiente Salvador, nós temos a esperança, ou seja, nós aguardamos ansiosamente. Talvez eu usando essa palavra ansioso para falar, pastor, ansiedade é pecado. Mas ansiedade no sentido que eu estou dizendo é no sentido de grande expectativa, amém? É nesse sentido. Nós aguardamos com grande expectativa o aparecimento do nosso Senhor Jesus, o dia que nós estaremos junto com Ele. O ímpio, ele não tem esperança. O ímpio, ele teme grandemente a morte. Tanto é que o ímpio, por causa de suas paixões, por causa do seu pecado, ele não quer nem pensar nesse dia. Mas isso é estupidez. Nós precisamos pensar, e não somente pensar, como estar preparados para esse dia. E como uma pessoa pode estar preparada para a morte? Como uma pessoa pode estar preparada para passar para a eternidade? Tendo Cristo Jesus como seu único e suficiente Salvador. E o Natal representa justamente isso, irmãos. Representa a esperança, porque somente por meio daquele menino de Belém é que nós podemos ser salvos. Amém, irmãos? O céu, a ressurreição dos mortos, a coroa que galardoarão os crentes, as bodas do Cordeiro, o reino com Cristo, são tudo promessas feitas aos crentes, ou seja, são fatos que aguardamos, que esperamos que aconteça. E nós temos a plena certeza que acontecerá, porque as promessas de Deus estão alicerçados no que Cristo fez na cruz do Calvário. Quando celebramos o Natal, nós estamos dizendo que a nossa esperança está naquele menino que nos nasceu. É crer que por meio dele, todas essas promessas um dia se cumprirão. Hoje, nós temos a plena certeza da salvação em Cristo Jesus. Não porque nós somos bons, não porque nosso coração não é tão ruim assim, ou porque nós somos bonzinhos ou fazemos caridade, não. Não é alicerçado no que fazemos, mas é alicerçado no que Cristo fez. Nós podemos saber que somos salvos porque Cristo pagou na cruz os nossos pecados. Pecados passados, pecados presentes e pecados futuros. Em Cristo Jesus, todos os nossos pecados estão debaixo do sangue do Cordeiro Imaculado. Mas ainda há uma outra parte. Nós sabemos que nós fomos salvos da condenação do inferno. Nós sabemos que nós estamos sendo salvos todos os dias do poder do pecado sobre nossas vidas, mas ainda há uma coisa que precisa acontecer. A salvação da presença do pecado precisa acontecer, que é o dia da nossa redenção, o dia que nós receberemos do Senhor novos corpos. Esse fato ainda é futuro. Esse fato ainda irá acontecer. Mas, irmãos, confiados na autoridade da palavra de Deus e confiados na obra redentora de Cristo, nós temos a certeza e aguardamos
com grande expectativa esse dia. O dia que o Senhor limpará de nossos olhos todas as lágrimas. O dia em que eu e você não saberemos o que é mais dor, o que é mais angústia, o que é separação dos nossos amados irmãos em Cristo, nós não saberemos mais o que é isso, pois para toda a eternidade estaremos com o Senhor. E lá no céu não entra lágrimas, não entra tristeza, não entra dor, não entra sofrimento, não entra angústia, mas apenas a alegria, a paz celestial reinará para todo sempre nos nossos corações. E o Natal representa justamente isso. Essa esperança que nós temos em Cristo Jesus. Concluindo, hoje é Natal. Hoje nós estamos celebrando o nascimento do Senhor Jesus Cristo. Mas nós não celebramos o Natal simplesmente por celebrar uma data festiva. Nós celebramos o nascimento do Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Nós celebramos o nascimento do Deus Emanuel, que habitou entre nós e viveu entre nós, e não somente viveu, como morreu por nós e ressuscitou para salvar todos aqueles que crerem. Se nós estamos aqui nesta noite é porque um dia nós ouvimos o Evangelho e nós nos rendemos aos pés de Cristo. Nós o recebemos como o único e suficiente Salvador e a nossa esperança está nele. Que nesse Natal, o amor, a fé e a esperança possa inundar os nossos corações. Que nós possamos confiar, depositar a nossa confiança naquele menino que nasceu há mais de 2000 anos atrás. Porque ele é o único que pode salvar. É o único Salvador. Ele é o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai se não for por Jesus. Ele é o pão da vida, e somente aquele que saciar a sua fome com esse pão receberá a vida eterna. Ele é a água viva, e somente por meio dele nós podemos saciar a nossa sede espiritual. Jesus é o Deus forte, o Pai da eternidade, o Príncipe da paz, o único que pode preencher os nossos corações, o único que pode salvar a nossa alma e nos dar um lar celestial, uma habitação lá na glória celestial, que pode nos dar esperança. Que nesse Natal nós possamos celebrar Jesus Cristo, amém? Que Jesus Cristo seja celebrado, ou melhor, continue sendo celebrado em nossos corações, amém?